contigo, nossa eterna gratidão. Agradecemos a participação do irmão Hélio e vamos ter a alegria de contar hoje como estamos contando com a presença do irmão Otávio, lembrando que os nossos irmãos festejam João, que nunca participou de nenhuma festa, mas segundo a opinião de Jesus, o maior missionário divino que andou pela terra, ele dizia que João, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. E lamentavelmente nós festejamos João de uma maneira profana, mas amar-se em qualquer país do mundo, mesmo os mais apejados pela cultura, ainda o emocional é quem domina na paisagem humana de todas as civilizações, como foi no passado ainda é no presente. Uma reunião trazendo o vulto mais importante da humanidade na cultura, para fazer uma palestra hoje, e o Pacto do Povo ele vai levar 10-0, que de verdade o povo, com devido respeito, porque eu também sou povo, mas o povo, por enquanto, ainda não passa de uma eterna criança aqui em toda parte. Mas nós vamos ter a alegria agora de reflexionar aquilo que o irmão preparou para essa noite, não para a gente festejar com foguetões, mas com o verbo, como sempre, inspirado no irmão Zé Otávio. Deus o abençoe e nosso Pai será, como sempre, continue iluminando o seu verbo, que é luminoso. Boa noite, meus irmãos. É com muita felicidade que eu volto a casa nessa noite, um clima tão agradável, né? O clima de Campina Grande nessa época do ano, extremamente agradável, né? Nos leva ao aconchego, à recordação dos tempos passados em que o clima do nosso planeta era mais ameno, né? E nos convida a cuidarmos do planeta também, a buscarmos harmonia com os seres, harmonia com as árvores que nos fazem tanta falta hoje em dia, né? Hoje nós vamos tratar de um tema essencial para todos nós. De que forma nós poderemos aspirar ao envelhecimento, ao adoecimento e à morte saudáveis. Como atravessar esses períodos da vida sem traumas, sem os atávicos medos que nos atravessam. Somos herdeiros de uma tradição milenar. Quando Freud identificou para a gente a instância subconsciente, é interessante ficar de pé que a gente consegue conversar e expandir mais a voz. Quando ele identificou para a gente, ele teve vários discípulos. Entre esses discípulos, um discípulo chamado Carl Gustav Jung. O Jung, ele estudou o subconsciente coletivo, de que forma as instâncias profundas, das quais nós não temos plena consciência, mas nós temos alguma, que é uma subconsciência, né? Há partes desse iceberg que aflora, elas correspondem a egrégoras de pensamento que fazem das famílias mais coletivas. Então você tem a família em que a gente nasceu, você tem o grupo reencarnatório dos cristãos novos, você tem o grupo reencarnatório dos arianos, você tem o grupo reencarnatório luso-brasileiro e as suas subdivisões, né? Às vezes nós migramos entre grupos, porque nós evoluímos em grupos. Isso é importante que a gente entenda, né? Então, a evolução se faz em grupos, mas o aproveitamento é individual. Quem sai do grupo e fica para trás, depois tem que encetar a caminhada sozinho. Tem uma mensagem do Emmanuel que fala disso, que ele diz assim: todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, eles despertam para a verdade, eles caem em si. Nesse momento, entretanto, é necessário, mesmo que muito difícil, reencetar a jornada. Aí, afetividades evoluíram em outra direção, circunstâncias se transformaram completamente, e geralmente para níveis de maior dificuldade. Porque, lembra do Jean Piaget, alguém que já estudou pedagogia aqui? Ele falava assim, se referindo ao aprendizado. Ele está falando do aprendizado em específico. Quando você entra em contato com algo que você não conhece, você entra numa desequilibração.
Então, quando você começa a ter aquela série de conhecimentos sobre aquilo, você começa a dominar o contexto, a linguagem, o como fazer. Então você entra numa equilibração, e depois você entra novamente numa desequilibração, que a vida vai te submeter a constantes desafios que te desequilibrarão. Basicamente é isso que acontece com a gente, né? A reencarnação, ela começa com proteção, frequentemente, nem sempre, né? Mas nós temos um pai e uma mãe, um processo de socialização que nos permite certa tranquilidade, recebemos exemplos, e depois o ciclo da mãe passa, o ciclo do pai passa, o ciclo do avô passa, e você é levado então à autonomia. A vida é feita de diversas etapas. Cada etapa leva, usando a metáfora do Piaget, a uma desequilibração, a um estado em que você tem que se reinventar. Envelhecer no corpo físico é se reinventar, é adaptar-se a situações novas. Isso vai das coisas mínimas às coisas mais complexas. Então, quando você era criança, você corria sem preocupação. Uma pessoa de 80 anos corre, entra em maratona, mas corre de uma forma diferente. Ela aprende a lidar com o corpo com respeito a alguns limites, né? Cada época exige uma tecnologia própria do espírito, um sentimento próprio para atravessá-la. Nós somos espíritos imortais, mas nós atravessamos fases na vida, e a vida se mostra aos poucos. A vida é sempre desafiadora. Se ela deixar de desafiar, a gente deixa de evoluir. Então, o primeiro passo para entender essas etapas da vida é entender que elas são temporárias. Não obstante nós estejamos no estado que eu comparei aqui, que o Piaget chamava de equilibração, as coisas estejam caminhando de uma forma mais ou menos tranquila, haverá o momento da intranquilidade. Se você agora atravessa a saúde, certamente um dia a doença virá. Se você está cercado das árvores das afetividades familiares, haverá o momento nessa vida dessas árvores serem temporariamente ceifadas, para que o sol da experiência bata em você de forma direta, para que a chuva da dificuldade possa te alcançar em solidão, porque a vida é jornada em que às vezes nós estamos acompanhados, e às vezes nós estamos sozinhos fisicamente, mas Deus está conosco. É um deserto que nós atravessamos, e a fé é a certeza do lugar para onde nós vamos. A fé é a nossa lanterna, nos permite atravessar os períodos de incerteza. Então Deus, na nossa travessia, nos dá diversas mensagens da sua presença. É um pai amoroso, é uma mãe amorosa. Você foi para a escola, sofreu um bullying. Você foi para a casa de um amiguinho e foi maltratado. Mas quando você chega em casa, sua mãe te abraça e te beija, te envolve em carinhos, e ali você sente a presença de Deus. Haverá um momento de você ser esse carinho para alguém, e você vai então se recordar do carinho que você recebeu, mas a mãe não estará mais palpável ao seu lado, mas você não sentirá mais o abraço do seu pai fisicamente. Essa situação é temporária, né? Mas nós procuramos afastar da nossa percepção a ideia de que tudo nessa vida é passageiro. Isso é muito perigoso para a gente, né? Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, tem um livro dele chamado A Era das Revoluções. Quando ele trabalha a Revolução Francesa, ele tem uma reflexão interessante sobre o final da Revolução Francesa, quando Napoleão, que foi general aos 19 anos, alçou a imperador. E ele dizia que a Revolução Francesa, ela queria inaugurar um mundo novo, tanto que ela reinaugurou o calendário, era o ano 1, e as pessoas se envergonhavam do passado, como se ser jovem fosse uma coisa melhor. Isso, de certa forma, marca uma transformação da cultura humana no mundo ocidental. A valorização do novo, a valorização da juventude, à medida que as relações de comércio avançam, que o sistema capitalista ganha o planeta inteiro, isso vira um culto da juventude. Como se só fosse bom ser jovem, e você precisasse ampliar
ao máximo possível essa fase da existência. É interessante, se a gente for ao livro 50 anos depois, Emmanuel vai se referir a uma certa senhora patrícia romana, que já tendo ultrapassado os seus 50 anos, a linguagem do Emmanuel é fina nesse sentido para mostrar estados psicológicos, tentava vender às outras pessoas a ideia de que a sua juventude se perpetuava. Porque na medida em que a pessoa devolve para você a ilusão de que você está jovem, você tenta exorcizar da sua vista a ideia de que o corpo, essa veste temporária, está envelhecendo. Nós nos aproximamos da morte, dia a dia, nessa experiência temporária que é a encarnação. Nossos seres queridos, que atravessam conosco o mar da vida, também se aproximam gradativamente da desencarnação. De forma que a experiência da encarnação deve ser vivida em intensidade, porque por quantidade ela não se caracteriza. Nós não conseguimos produzir quantidade humanamente. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Gandhi vai almoçar lá em casa, com o André também, né? Aí eu faço almoço para eles. Eles estão querendo que eu faça uma receita para eles. Eles não estão querendo propriamente comer quantidade. Porque se eles forem no restaurante da UFCG, ele vai produzir aquelas quentinhas na máquina em quantidade. Então as pessoas valorizam a qualidade na intensidade. Há muitas máquinas que conseguem reproduzir mais quantidade do que a gente, né? E o Emmanuel fala disso bastante. Humberto de Campos concretiza em uma frase, no livro Boa Nova: Deus não compete com as vaidades humanas. Deus não costuma usar a força para despertar os seres humanos. Por isso nós temos a impressão de que essa vida continua, de que ela é infinita. Por isso nós conseguimos nos iludir que a juventude vai durar eternamente, né? A gente deixa de ouvir os desencarnados na mediúnica, que nos dizem todo dia que, olha, enquanto eu estava na Terra, eu achava que a minha vida ia durar mais do que ela durou realmente. Essa experiência da efemeridade nós devemos trazer constantemente, para que ela nos lembre que nós estamos em uma travessia, vestindo uma roupa que nós tecemos para aprendermos uma circunstância específica pela qual nosso espírito atravessa, e que nós já vestimos inúmeras outras roupas, que já passaram por infância, escola, aprendizado na cultura daquele tempo em que nós vivemos. Tivemos ou não tivemos um pai e uma mãe, depende do merecimento que nós construímos. Depois nós estudamos ou não, nós nos tornamos adultos, assumimos responsabilidades, construímos um grupo familiar, rompemos com ele ou não, conseguimos mantê-lo mais habilmente ou não, envelhecemos e nos despedimos do planeta. A sequência dessas experiências é essencial para que, segundo a metáfora da parábola do fechim das bodas, nós possamos construir a roupa mais definitiva, a roupa essencial, para o fechim de bodas para o qual o Senhor nos convida. Então nós vestimos essas diversas roupas temporárias para que a gente possa tecer a roupa verdadeira. Se a gente for a Torá, eles vão falar de vestíbulo, né? E Jesus se falava do templo de carne que habita o Espírito. Então nós construímos a cada vida um templo de carne. E esse templo, como todos os templos da terra, é temporário. Ele o tempo todo está morrendo e se renovando. Então, quando nós nascemos, os nossos centros de energia, os nossos chakras, eles têm grande capacidade de absorver a energia do planeta. É a energia vital, é o fluido vital do planeta. Então, assim, como o Espiritismo busca a unificação dos conceitos, a gente vai partir aqui do pressuposto de que o prana, a energia vital dos indianos, o chi dos chineses, o ki dos japoneses, que eles estão falando de uma mesma realidade, de um fluido vital, do fluido do planeta, segundo o nosso nível de vibração da espécie, né? A espécie é um tipo de vibração e é um tipo de plasma, porque a mente produz um plasma, vamos chamar assim, uma secreção, segundo o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, chamada pensamento, que é mobilizada pelo sentimento. Sem o sentimento, o pensamento não se magnetiza suficientemente. Então você pode fazer oração repetida, maquinal. Se você não acompanhar essa oração de sentimento, ela não terá força. E é por isso
que é a alimentação dos centros de energia, que lá os indianos, os Mahatmas antigos, chamam de chakras, que é uma palavra para roda, segunda roda de uma carroça, e a descrição dos centros espirituais ligados às glândulas. As glândulas não secretam substâncias, que são os hormônios, que te mantêm alegre, que te mantêm jovem, que mantém suas funções sexuais, que mantém seu cabelo preto e começa a branquear, nos processos, né, de oxidação. Tudo isso é influenciado pelas glândulas. A alegria, a lubrificação das articulações para o exercício físico ou a sua ausência, a presença ou ausência de cartilagens, a rigidez ou a flexibilidade do corpo, né? Então, a capacidade de manter esses fenômenos se renovando suficientemente depende da nossa capacidade de respirarmos esse fluido do planeta, que está repleto em torno de nós. As árvores crescem vencendo a força da gravidade graças a ele. O ovo eclode graças a ele. Está chovendo aqui porque existe uma energia que mantém a vida no planeta. São condições muito próprias que mantêm essa vida. Mas somos nós que gradativamente vamos perdendo a capacidade de adquirirmos de forma suficiente esse fluido. Isso é natural. Quando nós não vivemos de forma harmoniosa, nós aceleramos o processo natural. Vamos pensar o seguinte: essa blusa que eu estou usando, por quanto tempo eu vou usar? Aqui em Campina Grande faz frio muito raramente, eu acho que por uns 60 anos dá para ter uma, não é? Não dá para ter uma blusa de frio assim. Mas, por exemplo, lá em Belo Horizonte, tinha a época que eu usava o mês inteiro. Quanto mais você usa a roupa, menos ela dura. A gente vê no livro Obras Póstumas a conversa do Allan Kardec com os espíritos. O que os espíritos estão pedindo dele para que ele não desencarne mais cedo? Que ele permita-se se renovar, descansar. Vamos pegar a engrenagem de um relógio antigo. O relógio tem aquela engrenagem dentada. Então ele tem uma parte com um buraco, ela faz assim. Então eu descanso e trabalho, descanso e trabalho. O descanso é tão sagrado quanto o trabalho, que é quando a gente consegue renovar as energias, né? Não obstante a gente descanse, a gente respire, né? Se a gente come demais, a gente interrompe esse fluxo de alimentação. Então, o mesmo alimento, se tirar dele certa quantidade de energia vital, você bloqueia e começa a receber pouco. É interessante que os chineses têm uma lenda para isso. Eles diziam que os deuses davam a cada homem uma certa quantidade de alimentos, que se a gente consumisse antes, a gente morria antes, né? Eles estão se referindo justamente a essa necessidade de dosar. Aí a gente falou da alimentação, mas há uma outra metáfora evocada pelo Humberto de Campos. Humberto nos conta de um faroleiro na Hélade. A Hélade é o conjunto das cidades-estado gregas. Era assim, Atenas, por exemplo, a população crescia muito, os jovens iam e fundavam uma nova cidade. Geralmente se submetia ao deus, a Palas Atena, né? Ela era consagrada a Palas Atena. Assim como os colonizadores portugueses deram os protetores São Sebastião, São João, São Sebastião do Rio de Janeiro, né? As cidades, ou até davam nome, Córdoba, né? Pombal, e daí por diante. Né? A gente reproduz, Alhandra, né? Nomes de cidades portuguesas ou espanholas são reproduzidas aqui. Esse faroleiro ficava numa ilha. Qual a função dele? Ele recebia por ano uma certa quantidade de óleo mineral, alimentava a lâmpada do farol, que projetava com a lente para quando as pessoas chegassem à noite, elas vissem aquela luz e não batessem nas pedras. Só que ele era um faroleiro sem sabedoria. Então chegou alguém pedindo óleo para esquentar a casa, ele deu. Chegou alguém dizendo que precisava cozinhar com óleo, ele deu. Ao fim da metade do período, ele não tinha mais óleo. Então muitos pereceram nas pedras. Ao fim do ano, o faroleiro foi executado. Porque, embora ele tivesse o recurso, ele não sabia dosá-lo. Ora, a mediunidade de cura, o fluido vital que você tem, é assim. Mediunidade deve ser exercida com racionalidade. Você doa, você descansa. Então, a gente vê que Jesus fazia isso. Jesus passava períodos públicos e precisava de períodos de silêncio, em que ele ia para perto da natureza. Porque quando a gente não faz isso, a gente vira um ativista. A gente pode aqui evocar o exemplo de Marta e Maria. Jesus está andando na estrada com os discípulos. Assim que ele sai da Samaria, ele resolve desviar
e entra na casa de 3 amigos que ele tinha: Maria, Marta e Lázaro. O Lázaro que ele pede para sair para fora do túmulo. E quando chega lá, a Marta fica desesperada, que imagine a gente aqui agora, na noite de São João, recebe uma visita. E uma visita dessas, né? E ela começa a arrumar água para lavar os pés de Jesus, e a comida, e arrumar a casa, e as providências. E Maria está embevecida ouvindo Jesus. E a resposta de Jesus para Marta é bem interessante. A Marta diz para ele assim: Senhor, eu estou aqui ocupada, extremamente ocupada, e a minha irmã fica aí te ouvindo. Diga a ela que ela venha me ajudar, porque eu já falei com ela, ela não me ouve, né? E a resposta de Jesus assim: Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. E é a partir disso, então, que a gente vai desenvolver aqui a reflexão. As coisas das quais nós nos ocupamos. O que é necessário? Fechem os olhos, por gentileza. Reflitam sobre a experiência da desencarnação. Pensem em quem da família de vocês partiu antes de vocês. Se imaginem na mesma circunstância. Se aqui, agora, na casa do caminho, vocês retornassem para casa e ao retornarem descobrissem que o corpo ficou aqui. Vocês saíram achando que iam chegar em casa, mas o corpo ficou aqui e de repente as pessoas começam a se movimentar para enterrar o seu corpo. Você descobriu que a sua encarnação chegou ao final. Você não vai pagar a conta na terça-feira, você não vai trabalhar. E o que é a prioridade? O que é a coisa essencial? Podem abrir os olhos. Essa experiência é bem interessante, porque um dia isso mesmo vai acontecer conosco. Você não vai pagar a conta, você não vai buscar quem ia chegar na sua casa, você não vai fazer a reforma da casa, você não vai construir casa, você não vai fazer concurso, você não vai mais cuidar dos filhos. Os filhos serão cuidados, mas não mais diretamente por você, daquela mesma forma que você fazia, né? É a experiência da desencarnação. Enquanto eu falo, milhões de pessoas no planeta passam por isso. Milhões. Todos nós passaremos. Não nos esqueçamos disso, né? Então, quando ocorre de forma natural, a gente vai aos poucos, o centro de energia vai perdendo a capacidade de adquirir essa energia. Aí o cabelo vai branqueando, a musculatura, a gente pode tomar uma série de providências para evitar que isso ocorra de forma mais intensa. Aí está o exercício físico, a boa alimentação equilibrada, o bom pensamento, porque o bom pensamento, magneticamente, ele mobiliza o sentimento, a secreção, que é o pensamento da mente, traz para a próxima saúde, a energia, a alegria, né? Então, por exemplo, às vezes você está cansado, desanimado, você dá 4 voltas no açude, você já notou como é que você melhora? É hormonal. Você se anima, você sente nova energia, né? Então, o corpo parado adoece. O corpo não foi feito para ficar parado. É como uma máquina que precisa de movimento. O corpo não foi feito para comer muito. Quem come muito não consegue boa sintonia. É necessário sair da mesa sempre com um pouco de fome. Os espíritos nos dizem isso de forma muito sutil. Está lá o André Luiz, que é chamado de suicida, ele vai ver por quê? Porque ele comia demais. É porque ele bebia demais, né? Vejam que não há ali uma crítica radical à bebida alcoólica e nem qualquer desprezo por todo e qualquer tipo de alimento. Há um convite ao equilíbrio. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos vai nos dizer da voz interna que diz nada em excesso. Seja a emoção, porque a emoção é um alimento. Por exemplo, o amor é necessário, eu tenho que amar os meus filhos, eu amo a minha esposa, mas eu não posso me apegar. Que é o exagero, que é quando eu deixo de acreditar que a esposa é de Deus, que o filho é de Deus. Há circunstâncias na vida em que temos que entregar os filhos de volta para a divindade. Tudo na vida é de Deus, inclusive o nosso corpo, né? Então não há que nos envaidecermos da beleza, nem da saúde, porque elas não nos pertencem. Nós somos usufrutuários. Então manter o corpo saudável, fazer exercício físico, alimentar bem, a gente está construindo um mérito para a gente receber depois um corpo saudável também.
Então, se a pessoa come muito, se desregra, na outra vida é aquela criança que nasce com diabetes congênito, com a dificuldade de fígado, né? Fulano nunca bebeu e tem uma cirrose, uma gordura no fígado, ninguém consegue explicar por quê. Uma hemocromatose que junta ferro nos órgãos, você descobre às vezes tardiamente. Tudo isso vem da construção perispiritual passada, que gera um sentimento de culpa. Então, qual o caminho, né? A pessoa que recebe o corpo congênito, com dificuldades congênitas, ele tem que administrar da forma mais perfeita possível. Se você recebeu alguma dificuldade orgânica, cuide do que você recebeu bem. Administre a sua doença sem reclamar dela. Eu sempre digo ao diabético, né? Quem come açúcar tem um processo de envelhecimento chamado glicação. Você envelhece mais rápido. Observe a pele do diabético como é boa. Você que é diabético, já lembrou de agradecer? Você envelhece menos. Se você administrar a sua diabetes, você vive muito. Eu conheço gente com mais de 100 anos diabético. Então, tudo tem um lado positivo, porque assim, a culpa não é da divindade. O corpo é uma herança de nós mesmos. Quando você educa a sua criança, você está preparando a sua reencarnação. E geralmente nós nascemos no mesmo tronco familiar. E a herança genética, você quer ser saudável, você quer ser bonito, você quer ser possibilidade de raciocínio clara, né? Cuide do seu corpo agora para que a herança genética que você transfere seja uma herança saudável, para que a gente mereça um corpo saudável no futuro. Há estragos que a gente faz no corpo, que eles são reversíveis, né? Então, assim, aqui na casa espírita, a pessoa aprende a moderação, ela aprende que deve, inclusive, se exercitar, que ela deve trabalhar. Você vê, desde o século XIX, os espíritos nos recomendando a moderação na alimentação, a moderação nos sentimentos, que quando você tem aquela explosão de cortisona, você sentiu raiva, você parece que se encheu de energia, mas você gastou energia vital. Quando a gente tem um acesso de raiva, a gente está envelhecendo, né? Se a mágoa virar ódio, né? se aquele ódio virou mágoa, quer dizer, se ele permaneceu em nós, aí ele pode virar um tumor cancerígeno, representando a mágoa que nós tivemos, né? Então a moça teve câncer de útero a partir do HPV. Aquilo nasceu com a mágoa que ela teve do marido, que se expressou numa desarmonia que o marido tinha, que tornou o organismo. Você tem 90 e tantas cepas de HPV que não causam mal, que inclusive geram verruga e tudo mais, mas não geram o câncer. Mas a pessoa gera até a mutação no vírus, porque a mente dele é um solo propício ao desenvolvimento da doença. É a mente insatisfeita, né? É a mente que reclama, é a mente que odeia, é a mente que acha que a culpa do que ocorre com ele é de outras pessoas. Essa insatisfação é um solo fértil para o desenvolvimento de doença. A mente grata, alegre, satisfeita com poucas coisas, porque o excesso sempre quer mais. Não sei se vocês conhecem gente que ganha muito bem e vive apertada, porque a energia financeira é uma energia de moderação, não é uma energia de pirangagem, é uma energia de administração. O que segura e o que gasta irresponsavelmente estão errados. É a metáfora que Jesus faz quando fala do Zaqueu. Zaqueu era um homem de dinheiro, mas Zaqueu era um bom administrador. Então, assim como o óleo do faroleiro, nós temos uma energia vital a administrar. De que forma, meus irmãos? Como é que eu uso a minha juventude? Como se fosse uma caminhada. Os evangelhos nos dizem: andai enquanto é dia. O que eu estou querendo dizer com isso? A mediunidade é orgânica. Então, se eu resolvo aqui agora, eu vou trabalhar com a minha mediunidade, né? Se eu tenho 20 anos, eu tenho grandes e largas possibilidades. Se eu tenho 40 anos, se eu tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos, com 90 anos eu não vou mais poder exercer a mediunidade naquela intensidade que eu exercia quando tinha 30. Por isso eu andar enquanto é dia. Vou citar um exemplo meu aqui, pessoal. Quando eu comecei meu trabalho mediúnico, há mais de uma década, no Lar dos Idosos de Cajazeiras, no começo da minha vida, quando eu me mudei para cá, eu passei dificuldades de vários níveis. Isso me fez interromper o meu trabalho mediúnico por exatos 3 anos. Na primeira reunião mediúnica do meu retorno, os espíritos disseram: não, agora ele tem que trabalhar com intensidade, porque ele perdeu 3 anos. E eu comecei a raciocinar. As dificuldades de nível pessoal que eu atravessava
não deveriam ter me feito interromper o trabalho mediúnico. Dificuldades ocorrerão, mas a sua responsabilidade mediúnica é da sua capacidade de administrá-las e dar prioridade. Prioridade, gente, é o centro da sua vida. Por isso, no livro 4 do Livro dos Espíritos está escrito assim: gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. E a gente volta para a fala de Jesus com Marta. Marta, Marta, você se ocupa de muitas coisas, mas só uma é necessária. O coração tem que se unificar, sabendo o que é essencial. Para viver é necessário saber o que é mais importante. Não é o dinheiro, não pode gravitar pelo dinheiro, nem a vaidade, porque a juventude e a beleza são florações de curta duração. Se você quer vigor físico, eu vou te dar a boa notícia. Eu conheço gente com 80, 90 anos fazendo corrida e maratona. Você consegue, cuidando do seu corpo, ter vigor físico até tarde. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com ele? Sob o ponto de vista da encarnação, por que eu preciso de um corpo saudável? Para que eu possa servir, para que eu possa reproduzir a bondade divina, sendo Deus para os meus irmãos, quanto Deus é para mim. Se eu for assim, é uma condição essencial da saúde a utilidade. Todo bem na minha mão que eu uso só para mim, eu entro então no conceito de mal. Livação e reação, o mentor Sanzio, ele define mal como o bem somente para nós. Então o bem que é mal é o bem só para nós. Se eu tenho um mal, eu não me apego a ele, ele caminha para o bem. Passou uma vergonha? Não se importe não. Se você passou uma vergonha por culpa sua, reconheça. Eu sou culpado disso. O espírito elevado, é uma das sabedorias da vida, é assumir responsabilidade sobre as coisas. Eu errei com você, eu fui distraído. Quando você faz isso, você consegue, em bases honestas, recomeçar. Então, o Emmanuel nos diz assim, quando a gente for diante do Senhor na prece, na oração, a gente não deve colocar capas. A mensagem chama capas. O Bartimeu, o cego, tirou a sua capa para se encontrar com Jesus. Então não vamos dourar os nossos erros. Eu errei porque eu sou vaidoso, eu me melindrei porque eu me acho importante. Nós somos importantes porque nós somos filhos de Deus, mas nós não somos melhores do que ninguém. Não precisamos nos afirmar sobre ninguém. Muito pelo contrário, devemos buscar os últimos lugares e aspirar a servir ao próximo. As situações de desqualificação na terra, geralmente, exprimem aquele que, descendo na terra, sobe no céu. E muitos que estão subindo na terra estão descendo no céu. Após deixarem o corpo, a conta virá. Então, ascender socialmente na terra nem sempre é sinal de ascensão espiritual. Por que eu estou dizendo nem sempre? Porque tem gente que sabe fazer da riqueza meio de auxiliar o próximo. Mas é uma prova mais difícil. A prova da beleza também é muito difícil. Porque beleza comporta uma série de coisas que passa por essa ideia da saúde orgânica. Comporta magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal, passa pela voz. Porque o que é beleza? Você pega, isso aqui é simétrico, Perdeu um pouco da beleza. Se você vai ao museu, Museu Brenan, acho que todos aqui já devem ter ido. Quando você vai lá, você vê obras de arte que não são simétricas. Porque o traço com a régua todo mundo faz. O que o artista faz de genial é a expressão da sua genialidade naquela assimetria. A natureza não é simétrica, matematicamente simétrica, nas suas expressões estéticas. Geralmente, beleza é movimento, não é assim? Beleza não é uma coisa estática, parada. Beleza é um conceito que você tem em movimento. Então, nós somos saudáveis quando estamos em movimento. Nós exprimimos beleza quando nós estamos em... As outras belezas são efêmeras. Elas enjoam. Tem gente que entra num viés de confirmação. Ele acha que só é belo aquilo que ele sempre viu como beleza. É necessário que a gente tenha sensibilidade de perceber beleza em outras coisas. No trabalho digno, no envelhecimento digno. Então a gente vai romper aquele padrão que eu falei dos 19 anos eternos, E a gente vai começar a ver beleza em todas as idades. A gente vai começar a ver beleza em todas as idades. Interessante que essa discussão sobre a juventude, ela alcançou os apóstolos. Há um capítulo no Boa Nova, capítulo 9, chamado Velhos e Moços. E nos conta Humberto de Campos que os evangelistas João e Tiago, os irmãos, se gabavam da sua juventude. Que eles imaginavam que na plenitude do seu vigor físico, o Emmanuel chega a chamar de euforia orgânica. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala assim:
a proteína e o carboidrato que mantém a nossa euforia orgânica, né? A euforia orgânica é a capacidade que os órgãos têm de assimilar desses alimentos e os chakras aquela quantidade de energia. Quanto mais você envelhece, menor essa capacidade. O Pedro, que observava os dois se gabando disso, que eles diziam, nós somos jovens, então mais do que esses velhos aqui, a gente vai poder difundir o evangelho, a gente não tem medo de nada, a gente vai a todos os países, a gente tem muita energia física. E o Pedro, ouvindo aquilo, foi se sentindo inferiorizado, né? Eu, assim, tenho muita disposição, mas já estou mais velho, já estou descendo a montanha, já não estou me sentindo, eu não vou poder fazer, eu tenho família, como é que eu vou fazer, né? Então, nos conta, depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? Se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade, se constitui em suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Cada uma tem o seu valor intransferível. E é necessário que a gente viva cada uma com intensidade e satisfação, sem saudade daquela que passou, dando um sentido àquelas experiências do passado, nos preparando para o futuro. Por exemplo, né, deveria haver no centro espírita, e eu acho que vai ser assim, quando a gente tiver um centro espírita mais maduro, uma educação para a morte. A gente não tem uma educação para o casamento, né? A doença não tem relação com a hora da morte. Por vezes, pessoas saudáveis desencarnam. Pessoas doentes vivem por tempos a fio. Conheço pessoas que foram doentes por mais de 50 anos. O cônjuge saudável que cuidava desencarnou antes. Porque a experiência do corpo, se um dia vocês forem ao médico, o médico der um diagnóstico que vocês não vão viver muito, se mantenham plenamente serenos. Quanta gente já foi desenganada porque eu trabalho com passe. Então, agora lá em Cajazeiras, as pessoas vêm doentes para que eu dê passe. E muita gente vem dizendo para mim, olha, o médico falou que eu não tenho 2 meses, eu estou vendo essas pessoas lá há 10 anos. Né? Então, assim, a doença te ensinando alguma coisa, se ela é crônica, sabe, psoríase, artrite, artrose, que não mata, mas fica, e é enjoada, né? Ela está te ensinando alguma coisa. Aquele lúpus, que você tem lúpus, e tem gente que já desencarnou antes de você, mas você está há 30 anos com lúpus, né? Você está aprendendo. Quando desaparecer a necessidade daquela lição, ela vai embora. Chico Xavier nos contou, o Arnaldo Rocha, e agora a minha amiga Edna me contava lá em Belo Horizonte, reforçando a história, que o Arnaldo observava o Chico atendendo as pessoas sempre de pé. E perguntava, Chico, por que você só atende de pé? Está todo mundo sentado, você está aí 4, 5 horas de pé. Ele disse, depois da reunião eu te explico, meu filho. Aí o Arnaldo falou, você falou que ia me explicar, é o seguinte, eu estou com um caroço aqui do lado esquerdo da virilha. E o Emmanuel, o médico mandou operar. Porque eu operasse, o Emmanuel falou que não opera ainda não. Isso passaram 6 anos até que o Chico sentou. Aí o Arnaldo, curioso, falou, o que aconteceu? Não, o Emmanuel deixou operar. Por que você não operou naquela época? Meu filho, ele disse para mim, você errou durante muito tempo na sexualidade. Esse caroço era uma forma de você se curar. Né? Então, assim, o espírito elevado, ele não briga com a doença. Ele tenta entender o significado da doença na sua vida. Você está se recuperando de uma lesão no joelho, por exemplo, né? Ninguém te falou para não andar. Te falou que você não pode sair correndo. Então, você vai em volta do quarteirão, você perde peso, você não pesar no joelho, vai dar umas voltas em volta do quarteirão. Você está na cama se recuperando de uma doença, vai fazer tricô, você tem a caligrafia boa, transcreva alguma coisa, a sua voz está funcionando, leia um livro para quem tem deficiência visual. É algo que você pode fazer, e o seu corpo se sentindo útil, ele dá uma mensagem de que ele precisa ficar saudável para trabalhar. Quem não ama e não se sente útil não consegue entrar no fluxo da saúde, que é esse movimento que garante a beleza. Beleza e arte não são estáticas. A arte é quando o artista, não reproduzindo simetria absoluta, consegue reproduzir na sua arte alguma ideia de movimento. Mona Lisa, você olha para a Mona Lisa, parece que ela está te olhando, né?
Então, o movimento que é belo, mas o movimento sempre tem um sentido, até o vento tem um sentido. Qual o sentido da nossa encarnação? Para que a gente está vivendo? A gente é útil para quem? Se for para a gente vai sentir um vazio incrível. Que o mal vem só para mim. Agora, quando eu sou útil para alguém, desinteressadamente, que quando eu estou interessado, eu quero que a pessoa me retribua, eu estou querendo para mim. Por mais que pareça abnegado. Isso polui a ação do bem. Isso cria depressão, tristeza, gera insatisfação, mágoa de quem se ajuda, que você vai querer que a pessoa seja grata a você. A verdadeira compreensão é que tudo é de Deus. O que a gente tem da gente? A boa vontade. Onde existe a boa vontade, a gente é sóbrio, a gente cuida da saúde, a gente é alegre, né? Por isso meu amigo Júlio Conrad me dizia ontem, né? Dos mártires que iam cantando para o circo. Que uma coisa que Jesus mantém o tempo todo é a tranquilidade. Por que Jesus é tranquilo? Porque Jesus sabe que a condução, você está preocupado com o sentido político do Brasil? Você está preocupado com o sentido da humanidade? A guerra de Jesus está ganha. Fique tranquilo. Eleição afere o estado espiritual da gente. Isso tudo vai passar. Mas a gente responde individualmente, a gente não responde pelo presidente da República, você não responde pelo seu companheiro, você não responde nem pelo seu filho, nem pela sua esposa, você responde por você, com a consciência. Agora a consciência não é um chip que colocaram em você e funciona sozinha. Consciência é um sentido da consciência, que se desenvolve em sensibilidade para perceber a vontade de Deus. Para isso a gente tem que parar, a gente tem que deixar de ser Marta e ser Maria, sair do ativismo, entrar dentro do quarto do coração, então perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? É lógico, eu vim trabalhar na casa espírita, mas como eu estou trabalhando? Com que boa vontade, com que alegria, né? Quando eu me esvazio de mim mesmo, eu consigo mais saúde, porque o estado cheio de ego é um estado de tensão. Você quer que seja de um jeito, você quer que seu candidato ganhe, você quer que tal coisa prevaleça, como se a gente soubesse o que é melhor para o planeta. Né? Como se a gente soubesse, eu quero que meu filho viva. Às vezes encarnar é o melhor, e a gente tem que entender com a maturidade na hora certa, por mais natural que seja que um pai queira que o filho viva, tem a hora que a gente tem que entregar, na certeza que a alegria do reencontro excederá no sentido de superar a tristeza da separação. Então tudo isso se adquire com confiança na administração divina, que fé compreende as palavras, as três traduções, fides, emuná, do hebraico, e pistes, do grego, tem um sentido de acreditar, que é o mais fácil, e o outro que é fidelidade. A fidelidade é um programa que te permite atravessar. Quem atravessou o campo de concentração, perguntem a todos eles, tinha uma fé em alguma coisa, o amor a alguma coisa que permitia atravessar aquela dificuldade, né? Então, assim, para a gente terminar a reflexão de hoje, que seja certo para nós, nós temos tudo o que materialmente é sentido para nós, um dia desaparecerá. O sentido da sua vida é o amor aos seus filhos nunca morrerão. Pode ser que um dia eles se ausentem da sua presença física. O sentido da sua vida é a casa espírita. Houve gente que o sentido da vida dele era a sinagoga de Berlim. Mas ele teve que ver a sinagoga de Berlim pegar fogo, ir para um campo de concentração, ver os seus irmãos sendo mortos no campo de concentração, virar um número no campo de concentração e esperar a câmara de gás, para que então ele pudesse construir a sinagoga dentro do coração dele. Porque é necessário desmaterializar tudo para que Deus nasça dentro de nós. As coisas são expedientes. O templo um dia terá que ser implodido. A vida física um dia terminará, mais cedo ou mais tarde. E quando terminar, a gente não deve se apegar a ela. Porque morte é sempre convite à renovação. Renovação é sempre enxergar a realidade com mais concretude. Então é por isso que, com a experiência de quase morte, meu amigo Alexander Moreira, lá no NUPES, o Núcleo de Estudos de Espiritualidade, lá em Juiz de Fora, ele estuda experiências de quase morte, assim, com ressonância magnética, comparando memórias, né? Sempre a pessoa sente culpa de coisas que pareciam pequenas na Terra. Por quê? Porque a pessoa sem o corpo físico
que é um anteparo, ela tem mais acesso à consciência. Essa consciência plena do desencarnado tem acesso ao sentimento de quem ele prejudicou. Você falou com a sua irmã e ofendeu a sua irmã. Você falou com seu pai e sua mãe e ofendeu. Quando você desencarnar, você vai conseguir ter a perspectiva do que o seu pai sentiu. Então tinha coisas que a gente não percebia que passam a ser sensíveis à alma da gente. Isso é a lei de Deus presente na consciência, só que nem sempre a gente é sensível para ela. Que o corpo atrapalha. Você pensa na vaidade do cargo que você ocupa, no orgulho racial e as outras besteiras que ocupam a nossa mente enquanto nós estamos na Terra. Então é necessário quebrar esse orgulho. Por isso a vida quebra orgulho sucessivamente. É a velhice, é a morte, é o afastamento de seres queridos, é a doença, é o despossuimento. A pessoa um dia acordou rico, no outro dia perdeu tudo que tinha. E você vê o que é a pessoa, nessa circunstância, tirar a própria vida. Ela reduziu com esse ato, né, a ideia da vida ao dinheiro. Visitando o cemitério da cidade do Congo, agora nesse fim de semana, meu amigo Romualdo, que foi prefeito da cidade, me levava pelos túmulos, me contou de um rapaz que tirou a vida numa noite de São João ao descobrir que estava devendo e não tinha como pagar. E hoje os descendentes dele são uma família rica de comerciantes de Campina Grande, quer dizer, os descendentes resolveram o problema econômico. Porque a vida continua. Por isso que Guimarães Rosa dizia, a vida esquenta e esfria, ela pede da gente coragem. Quando você tem coragem, por pior que esteja a circunstância, o auxílio do céu chega. A cura vem. Você perdeu o pai e a mãe, alguém vem e cuida de você. Seu filho ficou na terra, aparece na mediúnica, meu Deus, meus filhos ficarão com quem? Deus cuidará. Deus proverá. Né? Essa confiança é muito importante. Né? Então é interessante, por isso que a gente não sabe julgar na terra. Você pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por exemplo, né? Vai ver a reunião espiritual em que estava presente o espírito de Zumbi. Quem assistiu a série que está no Netflix, vale a pena, chamada Guerras no Brasil. Foi lançada essa semana passada, né? O nome Zumbi não é um nome próprio. Zumbi, provavelmente, pelas pesquisas historiográficas, é um título. Então, quando você vê Humberto de Campos dizer que Zumbi estava presente numa reunião espiritual, apressadamente você diz, mas aquele zumbi lá, você não sabe? Existem meandros do julgamento do coração dos homens nas experiências históricas, que é o nosso julgamento. Não é os homens lá longe, não somos nós desencarnados, que só Deus sabe. Por que no Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem figuras que você lembrava deles, você não tem um julgamento bom, e a espiritualidade vê com bons olhos? Porque a espiritualidade vê a motivação. O que eu quero dizer com isso? Né? Tem coisas que, para a gente, são crimes, que na espiritualidade não são. E tem crimes que passam desapercebidos aos nossos olhos, são crimes terríveis aos olhos da espiritualidade. Porque a espiritualidade é os olhos de Deus que tudo sabe e tudo vê. Ela é muito melhor informada do que a gente, né? Porque ela trabalha com a motivação. Então, assim, o erro na experiência encarnatória, ele é o natural, você não vai viver sem errar. O problema do erro é o dolo. Se você passar a pergunta dos espíritos, né? Se toda experiência evolutiva passa pela experiência do mal não, da ignorância. O aprendizado pode se dar, e o erro pode se dar no clima da sinceridade. Né? O problema é quando, segundo o direito da terra, a gente usa essa palavra, há dolo, quando você planeja, quando você sabendo que está errado, mesmo assim você faz. Nesse caso, né, a sua consciência te julga de forma mais pesada. E aí o que a espiritualidade faz é só administrar, para que você consiga se perdoar e se ressarcir devagarinho. Porque a gente não se perdoa. Então as experiências de administração da espiritualidade diminuem o nosso furor punitivo, nos colocando em circunstâncias em que a gente possa substituir culpa por responsabilidade, cuidando de um filho, cuidando de alguém que foi abandonado, recebendo trabalho sob uma instituição, né? Usando a mediunidade, você consegue de forma mais leve minimizar pelo menos metade do acidente de trânsito com o qual você ia desencarnar, do câncer que você ia atravessar por anos a fio. Você atravessa 6 meses, a perna inteira que você teria cortado, você perde alguns dedos. Né? Porque a gente sempre pode surpreender a espiritualidade positivamente. O que eu quero dizer com isso? Né? Você tem uma briga de família.
2 irmãos, 2 irmãs, marido e mulher, filho e pai, que tem 70% de chance de dar errado. A espiritualidade investe 100% nos 30%. Ela acredita no amor. Deus espera de nós o máximo possível. Então tem sempre uma curva, assim, o máximo e o mínimo. Quando você viu uma notícia assim, filho matou o pai, você tem um fracasso, né? Mas às vezes não aparece no jornal, mas você tem inúmeras pessoas que conseguiram superar. Ele desencarnou pela ação do outro na vida passada, com os laços de afeto, de família, né? Você reconcilia. A forma mais comum de reconciliar assassino é nascer com um filho. É a forma mais comum, né? Quando tem triângulo amoroso, tem traição afetiva, geralmente se recebe a amante com um filho também. Daí aquela relação de apego da filha com o pai, né? Porque você tem no passado uma relação doente, que ali vai se harmonizando, ali vai se tornando saudável, né? E cada coisa numa época. Então tem assim, o começo da encarnação, reconciliação com seus pais, até uns 30 anos, saiu de casa, casou, começa o ciclo da reconciliação com a esposa, envelheceu, pode ser que tenha o último ciclo no asilo, né? É lá que você vai encontrar os últimos que você precisava reconciliar. Lá no outro, paciência para dividir o quarto, ali você está na última, e cada um tem um sucesso e um insucesso possível, e gente torcendo por você, né? E no meio disso você ouve aquela frasezinha, game over, né? E a encarnação termina sem avisar, né? Pouca gente eu conheci, tem um amigo meu em Belo Horizonte, para fechar, né? Que ele tinha uma menina que passou por ele desde a evangelização infantil. A gente no espiritismo não tem casamento não, mas o pessoal vem do catolicismo, se apega, faz uma prece pra gente, né? Aí faz uma festinha, eu vou muito fazer esse tipo de coisa. E aí ele também ia, e ela disse, o senhor podia fazer minha prece de casamento no dia 25 de março. Ele disse, olha assim, eu faço até mais ou menos assim 20 de fevereiro. 25 de março eu não posso fazer não. Isso ele falou com muita gente, era palestra. Eu podia fazer uma palestra no centro tal, até 20 de fevereiro eu posso fazer a palestra. São uns 30 amigos que disseram isso. 20 de fevereiro é o dia que ele desencarnou, quer dizer, ele tinha consciência do dia da desencarnação mais de um ano antes. Teve gente que ficou com raiva dele, porque ele não assumiu compromisso, né? Então, assim, essa consciência, Yogananda, o grande yogi também, controlou plenamente. Porque o espírito muito elevado, eles chegam para ele e dizem assim, ô meu filho, está chegando a hora, daqui a 3 meses, você se prepara aí, que a gente vai te levar. Então vou resolver umas coisas aqui, vou preparar meus familiares, porque é merecimento, é consciência, né? Determinadas pessoas, você chegar, meu Deus do céu, né? Passa a morte que eu estou forte, né? Então aí é mais trágico, aí é mais sofrido, né? Então assim, a gente não deve encarar a desencarnação com medo. Vá vencendo ao longo da sua encarnação medo de cemitério. É bom visitar. Observe a decomposição cadavérica. Não fuja dela, não. Vá ao IML. Tenha curiosidade científica sobre o corpo humano. Para quando você sair do seu corpo, você conseguir agradecer a ele. Para quando você for preparar o corpo do seu pai e da sua mãe, você conseguir vestir com carinho. Que a gente delegou essas tarefas. Então a gente não consegue se despedir agradecendo. A gente tem medo do apodrecimento do corpo, né? Mas o corpo é uma bênção. A gente tem que agradecer e ter carinho pelo corpo. Você vê o espírito elevado, vê o Estevão. Vamos pegar o livro Paulo e Estevão. Estevão, ao sair do corpo, agradecia carinhosamente o corpo todo chicoteado, apedrejado, ensanguentado. E Estevão, a primeira coisa que ele faz ao sair do corpo, ele não está com raiva do Saulo, ele não está preocupado com Abigail, porque ele tem fé em Deus. Ele foi com plena coragem, ele falou a verdade do Saulo, ele levou tapa no rosto, ele foi apedrejado com fé e ele está agradecendo a Jesus o corpo que ele recebeu. Isso é a atitude do espírito elevado. As coisas externas não o perturbam, porque o coração dele está unificado. Porque muitas coisas ele fez ao longo da encarnação, como Marta, mas ele sabe que uma coisa só é importante. Então, assim, quando ele não podia mais fazer as outras, que eram subsidiárias, ele começa a cuidar dessa única coisa que é importante. Agradece ao corpo, agradece a tudo, né? Essa é a consciência de quem ia cantando para o circo. A gente não tem que temer coisa alguma. Pelo contrário, a gente deve viver com alegria e gratidão. A gente não está preparado hoje para viver a morte com alegria. Mas há situações na morte que podem gerar no nosso coração paz e gratidão. Viver morte com alegria não seria natural. Porque assim, você pega macaco, por exemplo, macaco vê cobra e fica com medo, não é assim?
Da mesma forma, a gente tem atave com medo da morte, mas a gente só vence o medo quando a gente enfrenta. Então leia como é que ocorre a desencarnação, vai lá, Obreiros da Vida Eterna, você vai ter vários casos de desencarnação, né? Então no Obreiros da Vida Eterna a gente vai se preparando para a experiência necessária. Bom, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. O tema é um tema de vida inteira, né? Que todos nós estamos aprendendo, né? Que Jesus guarde a nossa vida e que João Batista, esse espírito elevadíssimo, né? Que preparou a vida do Senhor, possa abençoar essa noite nessa cidade. Agradecemos, irmão Zé Otávio, mais uma vez, a sua participação na Casa do Caminho, como sempre, muito lúcida, muito iluminativa, e temos certeza que todos que acompanharam aqui e através da nossa televisão Chico Xavier, que você sabe que nós transmitimos aqui. A última reunião deu 4.000 visualizações. Tanto que se nós fazemos hoje a Assembleia pequena, mas a Assembleia que esteve por detrás da Câmara, talvez sempre são milhares de pessoas, sobretudo num período que todos estão precisando, todos nós estamos precisando de uma palavra de reflexão, sobretudo de esperança, porque o mundo está tão violento, ainda está, a despeito de estarmos vivendo um período de expectativa, de uma regeneração humana, mas há tanto conflito ainda, tanta coisa que inquieta a alma humana, que nós temos que nos preocupar e pedir sempre ao mundo divino mais paciência ainda do que ele tem tido ao longo da nossa caminhada. Agradecemos aos irmãos Otávio, aos irmãos que não foram para o Pátio do Povo e vieram para a Casa do Caminho e estão conosco nessa noite de festa. Obrigado por tudo. E vamos pedir agora ao Senhor da Vida, que está presente aqui no Cosmo Imenso, sua permissão, e em nome de Jesus, seu Filho amado, e o pastor mal das nossas esperanças, e das falanges amorosas de sacada de Francisco de Assis e Clara, nós declaramos encerrada a primeira parte do nosso trabalho, convidando os nossos irmãos trabalhadores